Olá, amigos e amigas de Caminhos da Longevidade. Hoje uma conversa com Santuza Napoleão, farmacêutica bioquímica, que vai nos ajudar um pouquinho como lidar com as nossas farmácias, né? Santuza, boa noite. Que bom estar aqui contigo. Boa noite, Cato. É uma honra estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigada. Santuza, eu sempre gosto de conversar um pouco, começando assim, né? Quem que era a Santuza, né? Uma jovem que vai pensar em fazer faculdade, e fazer faculdade já era um ato para as mulheres já tão de enfrentamento, né? Sim. Porque você vem de uma geração que é a minha, aonde a mulher começa a conquistar o mercado de trabalho, né? Então já é um processo muito importante, muito intenso, muito forte. E você vai buscar uma faculdade na área da saúde, que é a farmácia e bioquímica. Quem era essa Santuza e por que ela foi buscar a área da saúde e a farmácia? Então, eu sempre gostei de ciências, né? Mais particularmente biologia, química, sempre me identifiquei. E eu terminei assim meu ginásio na época, fiz o 2º grau e eu pensava que eu queria continuar estudando, porque eu gostava de estudar, mas não sabia assim exatamente o que eu ia fazer. Aí fiz vestibular, inicialmente fiz para química, aí passei para química, comecei o curso de química, mas eu gostava muito da questão biológica também, eu adoro as reações químicas, bioquímicas. Também gosto de pessoas, de estar com pessoas. E química tem aquela questão para licenciatura ou para área de pesquisa. E aí, quando eu pensava naquela imagem daquela pessoa atrás de um balcão na farmácia, que era uma referência para aquele bairro, né, para aquela comunidade, que a comunidade ia lá, conversava, era acolhida, que muitas vezes não era o farmacêutico, mas era o prático de farmácia, que também contribuía muito, né, com a saúde da população. E eu pensei, eu acho que eu quero estar nessa posição, conversando com as pessoas, entendendo um pouco sobre medicamentos, sobre as pessoas. E aí acabei fazendo farmácia. Aí tu troca da química e vai para farmácia. Isso. E você falou daquilo de que você lembrava do farmacêutico, né? Lá no balcão, né? E teve uma época, bem nisso, quando a gente está entrando na faculdade, a gente ainda não tinha o SUS ainda. Sim. Então ter um acesso ao médico como a gente tem hoje era muito mais difícil. Então as pessoas recorriam ao conhecimento de que se tinha na farmácia. Eu sempre falo, né? A farmácia até um tempo atrás era um estabelecimento de saúde, né? Hoje é um pouco mais comercial, né? Quer dizer, hoje é bem mais comercial. Muito. Mas naquele momento era um estabelecimento de saúde. As pessoas iam lá conversar com o farmacêutico, né? Exatamente assim. Então é justamente isso que me envolveu, Cato. Então eu fiz farmácia, 3 anos e meio. Depois eu fiz bioquímica, mais 1 ano e meio. Mas eu sempre percebi que eu não tinha muito jeito para essa questão de laboratório. O negócio era pessoas mesmo. Mas fiz porque eu acho um curso lindo, maravilhoso mesmo. E aí me formei na Federal, vim para Blumenau, né? Casei, vim para Blumenau. Comecei trabalhando numa distribuidora de medicamentos. Foi que naquele momento eu tive oportunidade. E logo em seguida eu comecei numa rede de farmácia aqui em Blumenau, onde eu fiquei um pouco mais de 7 anos. Então, assim, foi muito boa a experiência, construir uma equipe, trabalhar com uma equipe, uma farmácia muito correta também, né? Sempre teve essa questão comercial, mas eu nunca fui uma boa vendedora e nunca me esforcei para isso, né? Eu sou uma farmacêutica, né? Ou uma pessoa que vai atender aquela pessoa com as necessidades dela, né? Então, meu propósito sempre foi isso. E tinha o respeito da empresa por isso, sabe? E aí eu fiquei por 7 anos. Foi quando eu fiz o concurso para a prefeitura, né? Mas eu comecei a perceber que essa questão do medicamento relacionado a poder aquisitivo, o medicamento às vezes visto como um produto, ou como um produto que está na moda, ou como um produto de consumo, isso ali me incomodava muito, né? Principalmente a questão do acesso, uma questão financeira. E aí eu pensei,
poxa, continuar aqui assim, aquilo ia me incomodando muito. Então eu pensei, não, vou procurar trabalhar num local que eu entendo o medicamento como um direito social, né, como um direito de todos, em que a questão financeira não seja uma barreira. Entendo e respeito as farmácias comunitárias, né, que hoje elas têm esse nome, mas a minha identidade mesmo é dentro do SUS, porque o SUS tem a universalidade do direito, né, em que todos podem ter acesso, independente de questões financeiras, sociais, enfim. E também porque você é formada na Federal de Santa Catarina, né? E eu fico lembrando hoje de grandes farmacêuticos que surgem na Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, com uma forte atuação na construção e na defesa do SUS, né? Sim. Talvez a pessoa que a gente possa mais lembrar dessa geração, onde você deve até ter conhecido, que é o Ronald Ferreira, né? Que ele já foi presidente do Conselho Nacional de Saúde, né? Tem uma forte atuação na saúde pública, né? Eu acho que tem uma química lá nas águas que vocês bebem nos corredores do curso de farmácia lá da Federal de Santa Catarina ali, que saem muitos farmacêuticos com essa com essa paixão pelo SUS, né? Pela saúde pública, né? Sim, a gente tem muitas discussões, né? E todo aquele movimento, até o movimento ali da lei do genérico, que eu estava lá. Olha só, histórico. Lei do genérico, lá a gente abraçando lá o Congresso para votar. A questão da farmácia como estabelecimento de saúde, né? Que foi uma luta colocar, porque até então era dita como comercial, então muda toda a legislação, toda a organização dela. Então isso tudo foi uma conquista, foi uma luta. E esses colegas, né, eles sempre eram eles lideravam isso, né? Então a gente ia em caravanas, várias vezes a gente teve também na questão do MEC para adequar o currículo da farmácia, né, para a necessidade da sociedade, né? Então são coisas que são um pouco mais lentas, né? Até eu sair teve poucas mudanças, depois as coisas vão acontecer, né? Porque às vezes primeiro tem que vir todo o movimento para depois tu realmente conseguir chegar nos colher os frutos, né? Primeiro se planta, né? Depois a gente colhe os frutos, exatamente, né? Isso. Sabe que no meu momento de faculdade, um dos movimentos que a gente trabalhou muito foi numa mudança do currículo dos cursos de medicina, na qualificação e mudança. E a gente discutiu e eu saí da faculdade, a gente não tinha ainda conseguido muita coisa. Passa alguns anos, a gente vê uma mudança, porque muito daquelas pessoas que discutiram isso entram no governo federal e levam uma discussão e mudaram os currículos, né? Então, às vezes a gente planta e outros que colhem, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo a bem, gente já fica tão feliz de ver a colheita dos outros, é muito bom. É bem isso. Tem uma coisa que eu venho observando, né? O quanto que, e um dos grandes motivos de te convidar para a gente conversar aqui, porque o caminho da longevidade a gente pensa, né? Como é que a gente faz para construir uma longevidade que seja saudável com uma vida plena? A gente também entende que saúde não é medicação, a medicação não é que me dá saúde, mas ela teve um papel fundamental para que a gente possa ter aumentado a nossa longevidade, né? Então, hoje, assim, qual foi o papel para ti, assim, como farmacêutica, sobre todo a pesquisa científica, o investimento que a gente teve, né, da indústria farmacêutica hoje, para conseguir que a gente tenha uma longevidade melhor, um controle melhor de doenças? Qual é o papel da ciência nisso, Santuza, para ti? Olha, é fundamental, né? O papel da ciência no desenvolvimento de novos fármacos, do melhoramento, da adequação desses fármacos, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma disfagia, né? Então, tu tem que pensar como é que vai ser essa apresentação farmacêutica. A pessoa que tem uma dificuldade maior em lembrar do uso da medicação, usar uma posologia, uma forma mais cômoda, pensando também em diminuir riscos, efeitos adversos, né? Então a gente tem
esses medicamentos de ação prolongada. Então, tudo isso daí é a ciência, né? Melhorando, criando, mas também melhorando o que a gente já tem. Mas é como tu falou, né, Cato? O medicamento, ele é parte do tratamento, né? A outra parte é aquilo que a gente sabe que é importante fazer, que são os hábitos saudáveis, né? E eu costumo dizer que toda doença crônica, uma parte é o medicamento, o restante é aquilo que o paciente, quando sai do consultório, sai da farmácia, ele precisa começar a fazer, né? Que aí é a questão da alimentação, a questão da atividade física, que isso vai o quê? Vai potenciar aquela resposta terapêutica, aquele resultado do medicamento. Enquanto a gente deixar esperar que tudo que a gente precisa alcançar de metas, de melhoria, de qualidade de vida, de longevidade, está no medicamento, a gente não vai conseguir, né? Porque o medicamento vai fazer só uma parte mesmo. Eu acho que essa é uma grande revolução que a gente precisa ainda enfrentar, tanto na saúde, mas também no imaginário da sociedade, né? Que o remédio, ele não cura tudo. Muito pelo contrário, ele pode até melhorar algumas coisas, mas se eu focar só na medicação, eu posso estar perdendo qualidade de vida lá na frente, né? Pelo número de interações, pelo número de medicamentos que eu vou estar tomando. Exatamente. Porque se eu não tomar a decisão de fazer uma mudança da minha alimentação, da minha atividade física, talvez eu nunca cure de verdade, né? Porque o uso do medicamento, ele tem que ser racional, né? Pode. E essa coisa do uso racional da medicação, né? Eu acho que ela é uma coisa que é uma discussão tão antiga e que tem um movimento que vocês fizeram, que eu acho que é um resgate da profissão do farmacêutico, mas que veio por outro nome. E querendo ou não, ela enfrenta uma certa resistência do setor médico, que é a tal da assistência farmacêutica. E o quanto que, primeiro, o que é assistência farmacêutica, que eu acho que isso não foca só na medicação, né? O que é essa tal da assistência farmacêutica, Santuza? Então, a assistência farmacêutica, ela é definida como todo aquele ciclo, desde o ciclo logístico até a questão da dispensação do medicamento e pós a dispensação, que é o acompanhamento com esse paciente. Então, a gente teve a assistência farmacêutica e aí, hoje em dia, os farmacêuticos, eles tendem a ter um olhar mais centrado para o paciente, menos para o medicamento, no sentido que está bem definido os processos, a questão da organização, a questão da qualidade desses medicamentos. A gente tem vigilância sanitária, agência de vigilância sanitária, né? Claro que quando esse medicamento a gente recebe, a gente tem a responsabilidade de mantê-lo em condições adequadas, aquilo tudo, mas a gente já passou um pouco de olhar só para o medicamento. A gente tem esse compromisso de olhar para o paciente, né? Porque até então o acesso era um problema. Hoje a gente melhorou muito o acesso. A gente teve vários programas, né, que ampliaram o acesso e tudo, né, a nível nacional, principalmente do Ministério da Saúde. A gente tem aí cada vez mais ampliando, né, o acesso das pessoas, tanto em questões de idade como em diversidade de medicamento. Mas a gente precisa, além de fazer a dispensação do medicamento, né, a gente entregar informação, entregar cuidado. E aí a gente tem, assim, algumas questões realmente que a gente está se tentando avançar a nível de Conselho Federal de Farmácia e realmente acaba tendo uma resistência, porque o que é a atribuição do profissional médico ele tem que sempre ser mantida. Na verdade, a gente vem no sentido complementar, porque muitas vezes, né, Cato, tu faz um atendimento com esse paciente, quando é que tu vai ver esse paciente novamente? Às vezes 3, 4 meses à frente. E por que o farmacêutico não pode acompanhar, né, ele saber se aquelas metas, aquele objetivo, conversar com ele sobre qual a importância daquele medicamento para a vida dele, se ele sabe, se ele pode fazer uma autoobservação para saber se aquele medicamento que ele está fazendo uso realmente está tendo o efeito esperado. Eu costumo dizer, o médico vai entender muito ali da doença, mas quem vai saber de ti é tu. Hoje atendi um paciente e ele teve um episódio convulsivo,
foi medicado, controlou a convulsão. Ele parou de tomar. Aí ele voltou a ter convulsão, aí volta para o hospital, tem de novo a medicação, aí ele volta a tomar a medicação, ele está há 10 anos sem convulsão. Mas se talvez tivesse um acompanhamento, na hora que ele vai comprar a medicação, ou se é uma medicação que ele pudesse buscar no AG, por exemplo, todo mês, e esse mês ele não veio buscar, a gente podia ter uma forma de fazer uma busca ativa. Tu não veio buscar por quê? O médico trocou? Se trocou, ok. Ah, não, eu deixei de tomar. Mas deixei de tomar. Mas será que eu não troquei porque eu comprei na farmácia? Ah, tá tudo bem. Mas porque quando a gente sabe que algumas doenças, quando deixa de tomar a medicação, pode voltar tudo. No caso da convulsão é isso, né? Claro, exatamente. A gente sente muita falta, né, desse espaço, sabe? Esse espaço, na verdade, a gente vai ter que conquistar como categoria, né? E a sociedade, ela tá acostumada a só receber o medicamento. Mas quando tu oferece para ela, além do medicamento, tu oferece escuta, acolhimento, atenção, informação, acompanhamento, ela entender a importância, entender até como é que esse medicamento age no organismo dela, né? A gente precisa falar uma linguagem simples, clara, mas que ele possa entender, para que aquele medicamento possa fazer sentido. Quantas vezes o paciente continua tomando o medicamento ou para de tomar o medicamento porque ele fala, não serve para nada? Sim. Ou associa um efeito adverso a um medicamento que não é aquele medicamento, que é um outro medicamento. Ou toma um medicamento por algum problema que é um efeito adverso de um primeiro remédio. Exatamente. E aí a gente aumenta, né, as intercorrências nas unidades de saúde, as internações hospitalares, né? A Organização Mundial da Saúde, não lembro exatamente a data, mas ela colocou que o Brasil gasta 10% do orçamento dele em internações hospitalares ocasionada por medicamento. Por medicamento. É muito dinheiro. E na ciência farmacêutica conseguiria fazer esse controle melhor sobre esses efeitos colaterais ou sobre até a adesão do paciente está sendo feita da forma correta? Esse é um papel da ciência farmacêutica? Com certeza. A gente tem o sistema Notivisa, que faz as notificações, que são super importantes, né? Todas as pessoas podem fazer, né? Além do nós, quanto profissionais, e eu acho que isso está muito estreito com o profissional farmacêutico e médico, porque somos nós que estamos ali, né, recebendo esse paciente de volta. Mas sabe que na medicina ninguém nos ensina a usar esse sistema, tá? Então a gente pega uma boa parte de efeitos adversos e saindo da universidade, na universidade ninguém me ensinou a fazer essa notificação. Eu sei que existe, mas a maioria dos meus colegas não fazem. Eu acho que isso fica muito restrito a quem faz pesquisa na universidade. Exatamente. Até nós, sabe, Cato, a gente faz, mas não faz como precisaria fazer. Primeiro, tu tem que abrir um espaço de acolhimento e dizer que está disponível esse serviço. Porque a notificação é uma suspeita. Não precisa nem ter certeza, é uma suspeita. E aí as pessoas vão notificando e aí a Vigilância Sanitária, a Anvisa, é que ela vai buscar investigar. Só para o pessoal que está em casa entender, assim, se eu tivesse receitado para ti um remédio e você começa a ter dor de cabeça por causa desse remédio, ou você voltar no meu consultório, eu suspendo a medicação e teria que notificar no sistema que receitei tal remédio na dose tal, tantas vezes por dia, e a paciente, não sei se preciso botar teu nome, mas uma mulher de tanta idade, parará, começou a ter dor de cabeça. Eu teria que notificar isso. Isso mesmo, tem um formulário já, né? E ali tu vai respondendo todas as informações que pede. Quando, por exemplo, a gente também tem outro caso que é desvio de qualidade de medicamento. Aí a gente tem que manter esse medicamento guardado. Mas essa questão relacionada com o efeito adverso é super importante, porque ali na bula tem os efeitos adversos comuns, raros, menos comuns. Então, à medida que a gente vai notificando, talvez isso vai modificando da categoria de frequência que apresenta. E isso é importante, porque dependendo de algumas problemas de saúde, algumas comorbidades, a pessoa talvez vai precisar usar um medicamento que uma reação adversa, por exemplo, uma dor de cabeça, é raro, mas ela já está aparecendo como frequente. Sim. E aí esse medicamento deixa de ser seguro para esse paciente, né? Porque quando
vai pensar no medicamento, o medicamento ele tem que ter aquele resultado que tu espera, a efetividade, mas ele tem que ser seguro para esse paciente. E olha a importância disso, né? Lembro que na década de 2000 surgiu um anti-inflamatório que era uma revolução no mercado. Se eu não me engano, acho que era o Vioxx, tá? Isso. E ele era revolução porque ele não atingia a parte gástrica, mas começaram a aparecer relatos de problemas cardíacos. Então, o uso dessa medicação induziu a problemas cardíacos. Então, ele foi retirado do mercado e mesmo os anti-inflamatórios dessa classe, que são primos, irmãos, tal, mesmo que nos estudos não mostrava ligação com o infarto, esses anti-inflamatórios hoje para eu prescrever em receituário controlado, porque eu não posso vender de qualquer forma. Olha só a importância disso. E o pessoal de casa vai lembrar de uma medicação que foi usada muito para náusea e vômito, chamado talidomida, e que era uma revolução porque realmente melhorava, tirava, cortava todo náusea e vômito. E ao cortar náusea e vômito de gestantes, causava uma malformação nos bebês de membros, né? Então, e que foi relatado também por notificações, né? Então, esse controle da farmácia, do farmacêutico, ele é essencial, né? Essencial pensando na segurança, né? Da saúde da população. Isso deveria ser um tema dentro do programa Saúde na Escola, né? A gente trazer isso daí, porque tu acaba fazendo uma auto-observação do uso daquele medicamento, né? Então, quer dizer, a pessoa ela está ativa também dentro desse processo de cuidar de saúde dela, ela se auto-observando a partir disso, e aí ela fazendo essa contribuição social, levando essa observação, né, para que se torne uma estatística que possa ser realmente investigado e que outras pessoas não sofram, né, consequências do uso inseguro ou irracional para essa pessoa, né? Isso a gente está pensando na questão da medicação para a sociedade como um todo, né, como produto. Mas aí, se a gente for olhar agora o outro lado, aquela medicação para aquela pessoa, porque eu sempre falo para meus pacientes assim, e estatística, quando eles vêm com uma medicação que a gente tem um efeito que é raro ou que, né, pouco frequente, eu falo assim, mas eu comecei com uma dor de cabeça tal. Eu falei assim, olha, pela bula é raro, mas você é único. Então, para ti pode não ser raro, né? Você pode ser o azarado da turma, né? É isso. É 1 em 1 milhão, mas você pode ser 1 milhão, e aí você é o azarado que tem todos os efeitos adversos. A gente precisa ter uma ciência farmacêutica para também conseguir identificar o que são os efeitos adversos, né? E individuais agora. Exatamente. Porque se eu faço a prescrição para ti, você veio no meu consultório, eu prescrevi para ti, você passou na farmácia, adquiriu a medicação, começou a tomar. Você vai voltar no meu retorno daqui 30 dias. Mas para o farmacêutico tem liberdade de no outro dia e falar assim, comecei a tomar ontem e estou sentindo tal. Exatamente. Eu acho que é esse papel que o farmacêutico poderia e deveria fazer, né? Inclusive as farmácias comunitárias, né? Quantas vezes, Cato, eu observava, né, no setor de acolhimento, situações assim, o paciente pegava medicamento comigo num dia e depois ele estava lá no acolhimento, quando ele passava, aí eu olhava aquela receita, eu ia lá e conversava com o pessoal da enfermagem, olha, o paciente pegou, vamos supor, um Buscopan, agora ele está com uma dificuldade de visão, né? Ou ele, enfim. E aí eu trazia isso para eles, né? Então, várias outras situações assim para eles analisarem, mas saiu o paciente novamente com uma receita. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar realmente vigilante e ter ações. Só que é importante que essas ações sejam ações realmente sistematizadas, organizadas e principalmente deixar isso aberto para que a sociedade saiba que ela possa fazer isso, né? Seja com o farmacêutico numa farmácia comunitária, seja com o farmacêutico numa unidade de saúde. Isso está aberto. Talvez a ciência farmacêutica tenha a mesma prática que os geriatras têm. A gente tem uma máxima, né?
qualquer sintoma novo que um paciente tenha depois de começar a usar uma medicação nova, não é uma nova doença. Para a gente, até prova em contrário, é efeito desse novo remédio. Então, por 15 dias, qualquer coisa nova, a gente vai pensar em algum remédio novo. Se não tem nenhuma medicação nova, ok, pode ser uma doença diferente, pode ser uma coisa nova. Sim. Mas, às vezes, acontece muito disso, né? A gente, na geriatria, trata muito, não sei se vocês usam esse termo, cascata medicamentosa. Vocês usam esse termo? Que vai levando uma consequência para o outro. Tomei um anti-inflamatório, dei um problema de estômago. Tomei aí eu vou lá e tomo omeprazol. Tomo omeprazol, baixo minha vitamina B. Aí eu vou lá tomar vitamina B. Né? Então a gente vai tomando um remédio depois do outro para resolver um problema que o outro trouxe. Causou. Que aí o outro trouxe. Então quando veio eu tô com 5, 6 medicamentos. Se eu tirasse o primeiro, trocasse por um outro, talvez não precisasse ter todos os outros. Porque a polifarmácia no idoso é comum, né? O idoso tem várias comorbidades, normalmente. Polifarmácia no idoso são 5 medicamentos. Tá, gente. Desculpa. Então, E que 5 é tão pouquinho, né? Parece, pouquinho, né? Sim. E já faz mal, né? Já faz. Mas quando necessário, tudo bem, né? O que não pode acontecer isso, né? Tratar uma reação adversa contra o medicamento e seguir dessa forma. Aí não é um uso adequado do medicamento, né? É uma situação de risco. E aí não vai... Daqui a pouco o paciente está com 15, 20 medicamentos e aí a gente também vai precisar pensar na interação medicamentosa. Né? E o uso e toda essa interação que causa, né? E, claro, tem algumas interações, né? Que é essa interação entre 2 medicamentos ou mais, que elas podem não ter nenhum efeito, mas elas podem ser significativo também, né? E aí começa mais um problema para administrar. Tanto que, se a gente for... Hoje atendi um paciente, né? Eu tô com a cabeça fresca, porque eu acabei de sair do consultório, mas um paciente que estava com 18 medicamentos. 18, não era 18 comprimidos no dia, eram 18 medicamentos. Por exemplo, eu tomava metformina, aí são 2 comprimidos de manhã, 2 comprimidos à noite. Então, de um medicamento já são 4 comprimidos. Tomava o remédio de pressão, que é um comprimido de manhã, um comprimido à noite. Então, de um outro medicamento são mais 2 comprimidos. Então, imagina o número de comprimidos que ele tem que gerenciar durante o dia. E aí, os pacientes me perguntam, e eu sei que eu talvez faça uma indicação, mas que para o dia a dia deles não tem como fazer diferente. Mas, doutor, eu posso tomar tudo junto? Tá? A resposta, para falar a verdade, é não, né? Porque eu não posso tomar 10 tipos de medicamentos tudo junto. Posso ou não posso? Então, a gente tem que analisar os medicamentos, né? Tem medicamentos que você vai poder... O que é importante é a gente sempre simplificar, né, esse tratamento, porque se ele tiver que ficar tomando medicamento de hora em hora, o risco dele não aderir, dele não fazer, dele se esquecer. E aí a gente sempre vai pensar que esse medicamento tem que se enquadrar na rotina desse paciente, né? O paciente tem que mudar a rotina dele para aderir ao tratamento. Então tem alguns medicamentos que vão poder, outros não. Tem alguns que vão precisar talvez ser em jejum, outros jejum, e a gente pensa o quê? Meia hora ou 1 hora antes de uma refeição. Porque às vezes a pessoa fala em jejum, ela toma em jejum e logo em seguida ela já se alimenta. Então não tem aquele tempo ali do esvaziamento gástrico para realmente ter a absorção do medicamento. E tem medicamentos que precisam ser tomados após uma refeição, e aí depois tem a questão de horário também, né? Tudo isso, e aí tu vai pensar nesse paciente, né? Como é que é a rotina dele, esse paciente, ele trabalha, o que ele faz, né? Do dia dele, ele tem uma vida social, porque esse medicamento a gente vai colocar de forma que não atrapalhe a vida dele. Sim. Eu vou dizer o seguinte, Santuza, eu tomo 1 comprimidinho por dia, tá? Eu sou hipertenso, tomo um remedinho de manhã, eu já me atrapalho com ele, que quando é bem isso que tu fala, né? Tem que se adequar à rotina. Então, na minha rotina, que eu acordo de cedo, ok. Chega às vezes num sábado, num domingo, ou quando eu faço uma pequena viagem, muda a rotina
Às vezes eu esqueço da medicação. Quando eu vou me dar conta, é 3 da tarde. Eu falei, nossa, tinha que ter tomado às 8, vamos lá tomar o remédio. Como a rotina e a medicação tem que se encaixar, né? Tem que se encaixar. E a gente tem alguns medicamentos, Cato, que às vezes toma segunda, quarta e sexta. Às vezes tem medicamento que é uma vez por semana. Às vezes tem algumas aplicações que são a cada 14 dias, né? Então hoje a gente tem aí o celular, que a gente vê o pessoal usando bastante, né? Como agenda, como despertador, que tem ajudado, né? Não é todos, né? Então a pessoa se organiza e é importante também, né? Tem que a gente está aqui pensando bastante idosos, que os familiares também conheçam, né? O tratamento, a necessidade, manter a autonomia do idoso, ele cuidando, perfeito, mas acompanhar, né? A família acompanhar, saber como está se dando isso é importantíssimo. Porque aí se precisar, né, de reforçar alguma coisa, lembrar ou colaborar, a pessoa está entendendo o processo ali. Não é uma coisa assim que só o paciente tá sendo responsável, ele tem uma rede de apoio. Então isso também é muito importante, né? Eu falo com os familiares dos meus pacientes que a gente precisa cuidar, mesmo seja de longe. Eu fui lá, adquiri o remédio de pressão, é 1 por dia. Adquiriu hoje, mas aqui 10 dias quando eu ver, eu volto, ele tem que ter 20 comprimidos. Exatamente. Se ele tiver 10, ele tomou errado. Se ele tiver 5, ele tomou errado. Então, na matemática é isso. Se eu vim 10 dias depois, tem que ter 10 a menos. Exatamente. E essa supervisão já ajuda também para pelo menos saber se ele está tomando corretamente. Exatamente. Né? A questão de horário... E aí eu acho que esse é um papel que falta muito, assim. Eu vejo pacientes, a gente tenta explicar para o idoso muito disso. Esse aqui é de manhã, esse aqui é de noite, esse aqui é depois da refeição. A gente, na consulta da geriatria, a gente tem um pouquinho mais de tempo, né, para fazer disso. Mas eu vejo pacientes tomando medicamentos que chegam para mim em horários errados. Por exemplo, o medicamento de Parkinson. A gente sabe que ele não pode ser dado junto com a alimentação, porque diminui muito o efeito da... E às vezes o paciente está sintomático, ele está com tremores, está com rigidez. Sim. E aí se a gente não pergunta o horário, eu só aumento a dose. Exatamente. Aí se eu pergunto, mas quando é que você toma essa medicação? Eu tomo ao meio-dia, junto com o almoço. Às vezes é só dizer assim, então toma 1 hora antes, 1 hora depois. Quem sabe tu não coloca aqui às 14 horas. Às vezes só de ajustar o horário, ele já para de ter sintomas. Exatamente. Esse é um papel que a ciência farmacêutica tem precisado assumir esse papel no serviço de saúde. Porque você falou também de um outro papel que me pareceu que é primoroso, né, quando se trabalha em equipe, né? Você dispensou a medicação lá na farmácia. Aí, 2 dias depois, tu vê o mesmo paciente voltando para pedir consulta. Você vai lá, opa, calma lá, mas ele pegou tal medicação. Será que hoje o sistema público, a saúde como um todo, ela tem negligenciado muitas situações de saúde por não ter assistência farmacêutica? Sim. O farmacêutico ainda, Cato, a gente está muito restrito à dispensação do medicamento. Esse trabalho mais centrado no cuidado do paciente, esse trabalho interprofissional, né? Hoje eu estou num serviço que me propicia de forma diferente trabalhar de forma interprofissional, de ter reunião, fazer reunião de mini equipe, de acompanhar semanalmente o paciente. Mas na atenção primária à saúde isso ainda é um problema. É um problema porque se não mudar esse modelo de trabalho do farmacêutico e talvez da assistência como todo, né, de integrar conhecimento, né, o que vocês fazem lá no Centro de Saúde do Idoso, né? Não tenho farmacêutico, eu queria ter farmacêutico lá. Só falta o farmacêutico lá. Não, falta muita gente, mas o farmacêutico falta. Então, assim, enquanto a gente não mudar esse olhar... Uma vez eu fiz uma pesquisa, eu estava recebendo muito essa paciente, muita, e sempre com muita queixa.
muita queixa, as queixas eram as mesmas. E essa paciente, ela já tinha feito 17 consultas em 9 meses, e ela continuava com problema, ela continuava com os níveis pressóricos dela, pressão alta, continuava com a diabetes descompensada, dislipidemia, e pegava medicamento ali. E aí a gente foi ver, essa paciente tinha uma outra questão. Primeiro porque ela tinha uma questão social ali que nunca era abordada. Era muita questão biológica. Então se repetia aquele ciclo, né? Tratar aquela dor de cabeça, aquela insônia, aquela dor no estômago, mas, né, é a tal da medicalização da vida muitas vezes, né? Não todos, mas a gente sabe que isso existe, né? Quando problemas normais da vida cotidiana é tratado como um problema de saúde, que precisa de medicamento, enfim, né? E aí depois, a primeira coisa que a gente foi ver, essa paciente também não aderia, ela não fazia uso da medicação. Então era uma paciente que tinha várias vertentes para a gente pensar junto com ela, entender ela. Primeiramente a gente precisa entender, né? Por que ela vai lá, por que ela não faz uso dessa medicação? E aí, a partir disso, começar, né, aos poucos, conversar e falar. Só que hoje, ainda com o modelo como está, ele não favorece isso. Como eu fiquei quase 15 anos num serviço de saúde, no mesmo local, então a gente acaba, né, conhecendo as pessoas vêm falando mais contigo, então tu tem uma possibilidade. Quando a gente trabalha também com grupo de educação em saúde, a gente se aproxima dessas pessoas, e aí a gente constrói outras relações, né? E aí eles vão se sentindo mais confiantes e eles vão trazendo as coisas pra gente. Deixa eu dar um exemplo para quem está em casa, Santuza. Quando a gente às vezes vai atender alguém que está em luto, porque perdeu a mãe, porque perdeu a esposa, o marido, né? E aí ele está naquele momento da tristeza do luto, né? E eu já vi muitos pacientes nessa fase medicados, com antidepressivo, com calmante, né? E a gente tem lá eu tenho, e no Centro de Saúde do Idoso também tem disso, a gente coloca assim, ele está em luto. A gente precisa observar para ver se isso vai virar uma depressão ou não, mas a gente só observa, dá o suporte, faz o apoio com a psicologia, até nós, como qualquer profissional, pode fazer esse apoio. E tem muitos pacientes que, passado alguns meses, se recuperam, então tudo bem, e sem precisar da medicação, né? Então eu não preciso medicalizar o luto, eu preciso medicalizar o que se virar uma depressão, aí eu vou medicar, né? E mesmo assim, uma depressão mais leve, mesmo que esteja com doença, eu posso ainda tentar em alguns momentos, antes de medicar, outros tipos de terapêuticas, né? Mas senão a gente só vai medicalizar o sintoma, né? Eu acho que é isso que você... exatamente isso. E isso é importante, Cato, porque assim, é preciso acompanhar esse paciente, né? Não dá para atender esse paciente e ver esse paciente daqui a 2 meses, 3 meses. Se o profissional médico, as agendas estão cheias, mas existem outros profissionais, como tu falou, né? Pode ser o enfermeiro, pode ser o farmacêutico, pode ser o terapeuta ocupacional e vários outros profissionais, porque hoje a gente tem um escopo de atuação muito maior, eu acredito que todos os profissionais da rede, do que eles estão fazendo. Então isso acaba sendo uma perda, né? Uma perda na efetividade das respostas que esses pacientes precisam ter no cuidado da sua saúde, né? Eu tenho uma outra coisa para abordar quando a gente pensa na ciência farmacêutica, que também, além disso, né, de às vezes você medicalizar qualquer coisa, às vezes também a gente está medicalizando sem saber o porquê, muitas vezes. Tem uma coisa que eu fico tentando combater nos meus pacientes, é o uso, por exemplo, do inibidor de bomba, que é o famoso omeprazol. Mas só que se tiver problema de estômago, você já toma. Mas eu fico pensando, mas só se? Mas você sente alguma coisa no estômago? Não. Já sentiu? Não. Por que começaram a te dar? Tu estava com gastrite, alguma queixa? Não, porque falaram que eu estava tomando muito medicamento, então já deram isso daqui para proteger. Então, às vezes a gente tem usado também medicações sem razão também, né?
E o quanto que isso afeta, assim? Sempre fica naquela coisa, assim, mas isso é só uma forma da gente vender mais medicamentos ou virou uma tradição do sistema de saúde de uma forma assim tão danosa para a gente? Medicar sem uma razão. Olha, Cato, a gente quando conversa com os pacientes, até uma pesquisa que foi feita até uma vez ali no ambulatório que eu trabalhava, qual é a porcentagem de pacientes que saem de uma consulta e que não sabem o motivo que eles estão fazendo uso da medicação, né? Não estou dizendo que não tenha, não seja significativo que ele não precise, mas desse paciente realmente ter esse conhecimento. Então a gente tem, do lado a questão mesmo do prescritor, que às vezes não investiga realmente se há essa necessidade realmente de fazer o uso daquele medicamento, porque muitas vezes acaba também tratando uma consequência, né? Não a causa, e aí o problema continua, então fica tratando sintomas e vai. Depois também tem uma questão, parece, não sei se é cultural, parece que todo mundo usa tal medicamento, né? E às vezes quando tu vai, às vezes começa a falar com o pessoal de uma comunidade, de uma família, né? A família inteira usa aquele medicamento porque o outro usa, porque também existe também essa questão da cultura da automedicação, né? Do vizinho terapia, né? Que tia Marinha estava usando, ela me receitou. A gente tem isso, mas a gente também tem muito também o estímulo para isso, né? A gente é um país que consome muito medicamento, é capitalista, e consumir medicamento interessa muito a indústria farmacêutica. E isso acaba tudo trazendo mais um problema, porque usar um medicamento que não tem necessidade também é um problema de saúde. Antes a gente tinha muita questão na década de 90 da falta, da dificuldade do acesso. Hoje se discute o excesso em alguns casos, né? E esse excesso de medicamento, ele também acabou sendo um problema de saúde pública. Sim, tanto que se a gente olhar nas farmácias comerciais, né, Santuza, eu cheguei na cidade aqui em 2008, né? Então eu lembro que para você conseguir comprar uma medicação, mesmo na farmácia, né, comercial, tinha uma farmácia tradicional aqui na 15, que ficava até aberta até um pouco mais tarde, tinha uma outra farmácia aqui e ali. Hoje a gente anda pela cidade, literalmente quase em toda esquina tem uma ou duas farmácias. Não é que cada esquina tem uma farmácia, cada esquina parece que tem duas ou três. Tem entrocamentos como aqui perto aqui do estúdio, tem ali perto da Alameda, na mesma esquina tem duas farmácias, uma na frente da outra. Naquela rótula da Stanislau Chet, a gente tem uma, duas, três, quatro farmácias naquela rótula. Se eu não estou esquecendo da quinta. Mas a gente hoje tem um acesso à farmácia muito grande hoje, né? Muito. E quando eu estudava, Cato, tinha a questão da territorialização da farmácia, né? Mas isso acho que ficou muito mais na questão do teórico do que realmente, né? Porque tinha que ter tantos metros uma farmácia para outra. Mas de um tempo para cá a gente vê isso, né? E a gente vê as redes, né, cada vez mais se fortalecendo dentro desse mercado. E aí assim, né, quando tu entra na farmácia, vários medicamentos que até então precisavam de uma prescrição médica para ser vendido, hoje são vendidos por venda livre. Na gôndola. Na gôndola. Parece um mercado, né? Aquilo eu acho um atentado à saúde. Quando eu chego numa farmácia que tem aquelas gôndolas, assim, aquelas torres de medicamentos. Esses tempos eu entrei numa farmácia e eu queria comprar 10 comprimidos. Eu só podia comprar uma caixa com 30. Sabe o que me chama atenção? A gente às vezes copia modelos de fora, né? E o modelo da ciência farmacêutica nos Estados Unidos são grandes farmácias, né? Quando eu estive lá algumas vezes, eu me assustava com o que a gente encontrava na farmácia, porque ele parece um supermercado mesmo. Aí tem um balcãozinho pequenininho no fundo da farmácia que é para os medicamentos controlados. O resto é tudo venda livre.
E aí eu sou uma pessoa muito observadora de sociedade, né? Na televisão, tá, do hotel, o que tem de programa, de propaganda sobre medicamentos, mas assim, comparando do omeprazol, do esomeprazol, da ranitidina, tal, e a propaganda atrás de propaganda sobre medicamento. E aí não é à toa hoje que talvez um dos maiores problemas que os Estados Unidos enfrenta hoje é a supermedicação, principalmente por opioides, e tanto que eles têm um grave problema hoje com o uso das drogas sintéticas, né? Sim. Mas é um modelo que eles têm, né? E eu acho que a gente só não podia copiar isso, né? Exatamente. E uma coisa que me chama atenção é como a gente perdeu a figura do farmacêutico. Porque se eu vou numa grande rede, eu não tenho muita diferença entre quem é o atendente e quem é o farmacêutico. Sim. E antigamente a gente ia na farmácia, a gente tinha lá o José, que era da farmácia tal, e se eu tinha uma dor de barriga, eu ia conversar com ele. E ele me tentava entender, né, o que era, o que não era, né? Mudou muito esse papel da farmácia, né? Mudou. Apesar da gente ter conquistado que a gente tem uma especialização, né, que é a farmácia clínica, onde o farmacêutico ele consegue fazer prescrição de medicamentos que são isentos de prescrição. De prescrição médica, né? Exatamente. Que ele possa fazer o acompanhamento desse paciente, que ele possa verificar sinais clínicos, né? Mas na prática mesmo, conseguir efetivar esse espaço, a gente não vê. Tudo que o farmacêutico está ali, ele acaba sendo envolvido em algum processo de venda, né? A prestação do serviço, eu fico pensando, né? Como é o farmacêutico para além do medicamento, né? Qual é esse papel desse profissional nessa sociedade? Que não seja dispensar o medicamento. O que ele pode fazer mais para a sociedade que não seja ter que entregar um medicamento? Ele só se faz presente, a prática dele não pode ser resumida a isso. Sabe que no Paraná sempre teve um conselho de farmácia muito atuante, né? Acho que foi um dos primeiros estados que obrigou a ter farmacêutico o tempo todo na farmácia, né? Que até então o farmacêutico ia lá, assinava a responsabilidade, ia para outra, nunca estava naquela, né? E eles fizeram um trabalho na prefeitura de Curitiba em colocar em algumas regiões assistência farmacêutica. E eles fizeram uma comparação dos números das regiões que tinha assistência farmacêutica e a região que não tinha assistência farmacêutica. Teve uma redução de 20% a 30% do consumo de medicamento. Então tem uma economia para o setor público, porque está dispensando menos medicamento, ele vai gastar menos, né? Exatamente. E ele teve uma melhora na qualidade de vida. 80% dos pacientes relataram melhoras na qualidade de vida. Porque usou o medicamento na hora mais adequada, porque uma coisa simples, eu vou prescrever para ti, para pressão alta, captopril, que tem que ser 3 vezes ao dia. O farmacêutico pode mandar uma comunicação para mim e falar assim: doutor, será que para ela não é melhor o enalapril porque é 2 vezes? Ou seja, já diminui uma tomada. Então não é que você está prescrevendo, só está dando um lembrete, né? Sugerindo, doutor, lembra que tem uma medicação que é tão eficiente quanto? Em vez de tomar 3 por dia, toma 2. Ou quem sabe até uma vez. E já faz uma melhora mantendo o controle. E a medicação é praticamente a mesma, né? Exatamente. E é nesses pequenos gestos que a gente vê a diferença depois. Porque, por exemplo, captopril, tem essa questão de ser com mais frequência, então, risco de se esquecer. Tem a interação com o alimento, né? Tem que ser 1 hora antes do alimento ou 2 horas depois. E assim, cada medicamento tem a sua particularidade. E aí, quando tu fala essa economia, né, nos custos com medicamento, se a gente for pensar, essa economia é muito maior, né, Cato? Quantas pessoas não precisaram de atendimento de intercorrência na unidade de saúde, não precisaram de serviço do SAMU, não precisaram de internação,
não precisaram de exames, não precisaram se afastar do seu ambiente de trabalho, não precisaram deixar de ir para a escola, continuaram cuidando da sua vida, da sua família. Então tem um custo ainda social que é imensurável, que vai para além daquilo que a gente está vendo ali de imediato. E isso assim é uma luta muito grande, mas eu costumo dizer assim para os meus colegas, né, que a gente tem que ousar, né? E ousar aos pouquinhos. Se tu consegue atender 1, 2 pacientes de uma forma que tu consegue acompanhar, tu consegue conversar com ele, já está valendo, é muito importante, né? Então às vezes a gente não consegue trazer um programa, né? São Paulo, por exemplo, tem a consulta do idoso, né? Então é um trabalho assim, pelo menos um pouco que eu conheço, parece um trabalho primoroso, porque o idoso é muita informação, né? São muitos medicamentos, é uma fisiologia totalmente diferente, então é muito aprendizado, e esse trabalho sempre acaba sendo interprofissional. Então tu tá trabalhando, mas também tu estás aprendendo com o paciente, tu está aprendendo com o teu colega, e aí a questão da educação permanente, do aprimoramento do teu conhecimento está ali dentro, né? Do teu dia a dia, da tua rotina. Agora, quando tu entra dentro do sistema de fazer entrega de medicamento, né? Quanto tu está agregando para aquela pessoa, o quanto tu está tendo de retorno dessa pessoa, o quanto tu estás evoluindo profissionalmente, né? Sim, a gente tenta no centro do idoso, a gente, como não tem um farmacêutico, a gente tem um momento que a gente chama o filho ou a filha, quem é o cuidador, para trazer todos os medicamentos e a gente tentar organizar com o que a gente conhece. Não é nenhum conhecimento de farmacêutico, mas só disso já organiza muitas vezes para eles, né? Então, deixar, eu acho que um conselho para quem está em casa: se toma um monte de medicação, se o teu serviço de saúde não consegue te explicar tal, se você tem um farmacêutico que tem aquela farmácia, que tem lá o seu Osvaldo, lá a farmacêutica Maria, que vai lá pedir assim, tu pode me ajudar? Eu acho que o farmacêutico, se recebe algum cliente, algum paciente que chega assim, olha, Santuza, tu pode me ajudar aqui com as medicações? Eu acho que vocês entram em delírio. Sim, né? Porque deve ser um prazer enorme fazer isso. Exatamente. E é isso que tu falou, tanto numa farmácia comunitária, como até numa farmácia de um posto de saúde. Chega, olha, que horas eu posso vir aqui conversar contigo sobre meus medicamentos, eu posso trazer, né? Então a gente conseguir agendar um horário para aquele paciente é viável, sim. E é importante quando a gente tem essa busca da sociedade, quando a sociedade nos vê para além da entrega do medicamento, né? Que a gente possa oferecer algo a mais além do medicamento, né? Até porque você fala sobre o poder do conhecimento, né? Eu acho que a comunicação e a gente dividir um pouco do que a gente conhece é tão importante, né? E eu tento sempre, quando chega o paciente, eles chegam e falam assim, doutor, eu preciso de uma vitamina para ficar forte. Aí a gente sabe que por todos os estudos que tem, nenhum polivitamínico desse me deixa forte. O que vai me deixar forte é o exercício físico, uma boa alimentação e tal. Se eu não estou disposto a conversar sobre isso e fornecer informação, é mais fácil então eu receitar qualquer polivitamínico desse, ele vai comprar, vai gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. Né? Algumas vitaminas são importantes, mas em casos muito bem, né, indicados. E eu acho que está nesse poder da conversa. Exatamente. Né? Exatamente. No caso, quando eu atendo o paciente, né, eu vou atender o paciente para fazer a dispensação de um medicamento. Num desses serviços que eu estou hoje. Tudo que eu vejo que eu posso agregar no cuidado dele, eu falo sobre vacina, né? Não sou uma conhecedora de vacina, mas eu falo sobre vacina. E às vezes assim, a gente precisa trocar uma ideia, refletir com ele, né? Sobre as questões dele. A decisão é dele, mas alguém precisa
sentar, pensar junto, conversar, explicar, e aí a decisão vai ser dele. A gente fala sobre vacina, a gente fala sobre medicamento, a gente fala sobre atividade física, a gente fala sobre horta, a gente fala do que eles querem falar, né? Então a primeira coisa é a gente escutar, porque a partir da escuta dele a gente vai vendo por onde que a gente chega nele, né? Como é que a gente chega com o trabalho da gente, com o medicamento nesse paciente, como é que a gente realmente agrega para ele, né? Então eles que vão dando as coordenadas, né? E a gente vai correspondendo. E aí eu acho que é uma coisa muito importante, né? Do fazer escuta. A gente fala da escutativa, qualificada, né? Porque assim, a gente escutar, a gente não sabe. Tive um professor meu que falava disso, né? Assim, não adianta você vir aqui com um paciente que vem porque está com uma dor no joelho, porque ele quer jogar bola no final de semana, e aí porque ele está diabético, você encher de remédio dele para diabetes. A intenção dele é outra. Você vai ter que dizer que para ele está com o joelho bom, ele também tem que estar um pouco mais no peso. Se ele tiver um pouquinho mais magrinho, tiver fazer uma preparação com uma caminhada 2 vezes por semana para fortalecer a perna, para poder estar jogando bola melhor, para ir na musculação. E talvez com isso ele vai aprender que se ele controlar melhor peso, glicemia, a diabetes, o joelho dele vai estar melhor para jogar bola no final de semana. Então a gente também tem que entender isso, qual é a necessidade dos pacientes, porque não é a minha necessidade como médico. Exatamente. É a necessidade do paciente que ele tem. Lógico que eu também vejo riscos, então também a gente vai ter que levar o que eu sei, mas com o que ele precisa, né? E quando tu chegas e fala para ele dessa forma, da importância para ele da atividade física, né? Como ele vai ter os benefícios, faz todo sentido para ele. Né? Então talvez aquela resistência à atividade física, ou com uma mudança de hábito, ou aderir ou não a um medicamento, porque às vezes ele olha e fala assim, já estou tomando medicamento demais, né? Para que tudo isso, né? Para que mais um? Então assim, a gente senta e vai conversando, e aí eles vão entendendo, aí vai fazer sentido para eles, de verdade. O que eu acho que muito do que a gente tem que começar a trabalhar na saúde é que o excesso de medicamento não é bom. O medicamento adequado na hora certa, no momento certo, esse faz bem, mas Sim. O excesso não. Então acho que essa é uma grande conversa para a gente sempre lembrar, né, os nossos pacientes. E aí, para encerrando, né, Santuza, o que eu tiro de lição desse programa é que farmacêutico faz bem à saúde, né? Porque a gente precisa aprender a lidar com as medicações de uma forma melhor, de uma forma mais racional. E eu vou dizer que eu sinto muita falta disso, porque eu não consigo estudar todos os para-efeitos e todas as interações. Como seria muito bom ter um farmacêutico por perto para me ajudar também a prescrever melhor, né? Ainda eu acho que a gente tem que evoluir no sistema de saúde para que a gente tenha o farmacêutico nesse papel mais protagonista. Exatamente. Né? Nessa orientação das medicações. Queria muito te agradecer essa conversa, os aprendizados aqui sobre a ciência farmacêutica, o trabalho do farmacêutico, Santuza, e te agradecer e dizer assim, que eu acho que a gente vai ter que conversar muito ainda para a gente poder entender algumas coisas sobre medicamentos. E a gente pode até conversar, porque quero muito entender o que a gente tem hoje de medicamentos, que parece que se ao mesmo tempo a gente parece que tem um boom de novas medicações, quando a gente olha porque a gente tem no nosso dia a dia, parece que não é tudo mais do mesmo, né? Então, onde está a inovação, o que é só o mais do mesmo, isso a gente pode ser um papo para próximos programas aí. Como chega pra gente isso. Cato, então assim, ó, a gente como profissional farmacêutico, a gente sente-se muito honrado quando a gente encontra profissional como tu, né? Competente, agregador, aberto para nos escutar, para a gente pensar junto, para a gente aprender junto, para as trocas, né? E a gente vem buscando isso, né? Tem profissionais que são mais receptivos, outros não, mas a gente tem que ir aos poucos, né? O que a gente não pode é estagnar, né? E ficar nesse processo da simples entrega do medicamento, ou então restrita à logística,
né? É estoque, é gestão de estoque, mas o paciente, se a gente faz aquilo tudo para atendê-lo, né? E aí, quando chega para entender, atendê-lo, a gente simplesmente só entrega o medicamento, então o que valeu tudo aquilo, né? Que se faz antes, né? Então, tem que ter, não só o medicamento, tem que ter a informação, tem que ter o acolhimento, a escuta, todo esse processo, né? E aí começar a definir quais são esses pacientes que precisam disso, quais são esses pacientes que querem nos escutar, né? E aí a gente tem várias possibilidades, né? Educação em saúde, às vezes quando a gente não consegue fazer de uma forma individual, mas fazer um grupo que a gente possa falar sobre medicamento com esse paciente, a gente consegue abarcar uma quantidade maior, né? É isso aí. Santuza, obrigado. Ao pessoal que está em casa, obrigado por estarem aqui. E até logo, até o próximo programa. Um beijo a todos e todas.